Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, quando eu digo que o crescimento protestante desacelerou no Brasil, muitos imaginam que eu esteja comemorando números ou fazendo uso de algum argumento ad populum. Mas como dizia São João Paulo II, devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. Essa frase traz a dolorida experiência de São João Paulo II na sua Polônia natal, onde a igreja enfrentou perseguições e diversos desafios durante o regime comunista, isto é, mesmo que venham dificuldades, adversidades, diminuição da fé, perseguições, nós somos chamados a ter perseverança e fidelidade aos princípios cristãos, aos princípios católicos. O censo de religião divulgado pelo IBGE mostra que os protestantes cresceram menos, ou seja, estão perdendo fôlego, estão arrefecendo. E esses não são dados fixos, meus irmãos, são dados que estão em movimento. O crescimento do catolicismo está reagindo e tomando força. Os protestantes são 26,9% dos brasileiros, mas é preciso tirar desse número cerca de 5% de protestantes que dizem ser evangélicos, mas não frequentam nenhuma igreja, os chamados desigrejados. Portanto, esse crescimento, que é pequeno, ele pode ser ainda menor em questão de números reais. Segundo algumas projeções otimistas para os protestantes, eles iriam ultrapassar o número de católicos no Brasil em 2032 se o ritmo de crescimento estivesse se mantendo como nos anos anteriores. No entanto, as novas projeções preveem uma possibilidade disso acontecer apenas em 2050, se os números permanecerem como estão hoje. Mas, a meu ver, esses números não são fixos. Como eu já disse, são números que estão em movimento. A Igreja Católica ainda é a maior igreja do Brasil, com 56,7% dos brasileiros. Nós teríamos de ser muito infantis para comemorar números, uma vez que a Igreja de Jesus Cristo iniciou há 2 milênios com 120 pessoas dentro de um cenáculo sob a perseguição do Império Romano, como nós podemos observar no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15. E também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 2, versículo 47, que o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Como pastor protestante que eu fui, por cerca de 20 anos, muitas vezes eu criava eventos, congressos, escolas bíblicas para atrair as pessoas com o objetivo de fazer crescer a comunidade. Mas hoje eu consigo ver com muita clareza que quem acrescenta, quem ajunta outros no caminho da salvação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu cito esses números, como já disse, não para comemoração, mas como cumprimento do propósito de Deus. Existem muitos irmãos, padres, bispos, o próprio Papa Leão XIV, que estão na internet ensinando a fé católica e todos os dias eu observo mais ceifeiros se ajuntando nessa grande seara do Senhor. E todos esses irmãos estão dando a oportunidade a muitos católicos para que possam conhecer a própria fé, a fé da igreja. E para que aqueles que saíram também possam conhecer o que a Igreja Católica nunca foi e o que ela nunca ensinou. E aqui eu tenho um ponto muito importante. A maioria da pregação protestante cria espantalhos com o nome de doutrina católica. E eles batem nesses espantalhos como se eles estivessem, de fato, batendo, atingindo, atacando, redarguindo a Igreja Católica. As pessoas menos instruídas, com menor conhecimento de teologia, acabam por pensar que, de fato, aquilo que o pastor protestante disse da Igreja Católica é uma verdade. Por exemplo, muitos desses pastores pregam que a Igreja Católica adora a Virgem Maria, quando na verdade a Igreja nunca ensinou isso.
pregam que a Igreja Católica adora imagens, quando a Igreja Católica também nunca ensinou isso. E agora, com o conhecimento nas palmas das mãos, finalmente as pessoas estão tendo a oportunidade de ver, de comprovar, de confirmar que as acusações do pastor e dos protestantes não são a realidade da fé da Igreja Católica. Outro exemplo. O debate entre o padre José Eduardo e um pastor protestante no podcast Inteligência Limitada. Esse debate foi uma amostra do que eu estou falando. O pastor, meus irmãos, chegou a admitir que Maria é mãe de Deus diante da exposição bíblica do padre. Olha só, no pensamento do pastor, quando nós chamamos Maria de mãe de Deus, nós queremos dizer que Deus surgiu a partir de Maria. Os protestantes creem que Maria é mãe de Deus, só não confessam. Depende do que quer dizer por mãe de Deus. Isto aqui que eu estou dizendo. Não, até aí, padre, eu só estou entendendo que Jesus encarnou no ventre de Maria. Jesus encarnou no ventre de Maria. Isso daí é tabernaculou em grego. Tabernaculou no ventre de Maria, tomou carne, fez-se carne. Tomou carne e se fez carne. Isso, certo. Isso aí, João 1,14. Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Não, se for isso aí, ninguém é contra. Ninguém é isso. Não, mas quem é contra? Não, é isso. Olha, não, se for isso aí, não mas pode ser nada. Isso. Não, então quem é contra? Todo mundo diz, Maria é mãe de Jesus. O senhor está chamando Jesus de Deus. E Jesus é Deus? É. Então, isso aí. Agora, Deus não veio a existir no ventre de Maria. Mas a igreja nunca afirmou isso. É um pensamento absurdo em si mesmo. É claro, é óbvio que Maria não trouxe Deus à existência, que ela está acima de Deus. E a Igreja Católica nunca ensinou isso. Então observe como as verdades católicas são distorcidas para que as pessoas tenham raiva, para que as pessoas tenham ódio da Igreja por coisas que a Igreja nunca fez, por coisas que a Igreja nunca disse e por coisas que a Igreja nunca ensinou. Então, quando eu apresento esses números, o que eu quero mostrar é que esse movimento de retorno e também esse movimento de permanência no catolicismo está acontecendo porque existe uma catequese muito forte que também está acontecendo em todos os lugares. O Papa Francisco dizia: nunca se cansem de ser catequistas e de transmitir uma fé viva. Na mesma linha, o Papa Leão XIV destacou a importância do papel dos leigos como protagonistas da evangelização nos locais de trabalho, escolas, hospitais e em qualquer ambiente, e enfatizou a importância de formar os leigos na doutrina da Igreja para a transformação da sociedade. Isto posto, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica. Se você já foi evangélica e hoje vive o catolicismo, você vai entender o que eu vou falar. Contextualizando aqui, quando eu era evangélica, eu enxergava o catolicismo como uma reza decorada, imagens, não passava de uma tradição. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas hoje, fazendo a minha catequese, eu descobri um Cristo que está presente na Eucaristia. E, sinceramente, eu aprendi o valor, do silêncio, da adoração, da comunhão, coisas que eu nunca tinha vivido de verdade. Não estou aqui com julgamentos, estou falando de algo bem pessoal mesmo, algo bem íntimo de como eu me reencontrei. Isso tem transformado totalmente a forma com que eu vivo a minha vida hoje. A minha forma de trabalhar, de ver a vida mesmo, a minha forma de amar, a minha forma de me entregar a Deus. Se você também já passou por essa transição assim como eu, comenta aqui para mim o que mais te tocou quando você conheceu o catolicismo. E se você tem dúvidas sobre o catolicismo, comenta aqui que eu quero trazer mais conteúdos em relação a todo esse meu reencontro com Cristo. Que com essas palavras, você e a sua família tenham um dia abençoado, repleto da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.